A verdadeira origem do voto de pobreza. Esse vai ser um estudo completo e suas consequências. Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Freitas, você está no canal Despertar Metafísico. Uma coisa é a gente ouvir as pessoas falarem a respeito do voto de pobreza, outra coisa é a gente ir lá pesquisar, estudar e ver a verdadeira origem, como funciona e as suas consequências, não é mesmo? Então aqui a gente vai falar um pouco, conversar aqui um pouquinho a respeito dessa questão do voto de pobreza, das suas consequências, e num vídeo posterior a esse eu vou gravar um vídeo para você fazer um desacordo, né? Provavelmente você fez um acordo, né, que é um voto de pobreza de forma inconsciente, ou seus pais, seus avós. Então eu vou fazer um vídeo aqui para você anular esse possível voto de pobreza. Então vamos começar o estudo. Então o voto de pobreza tem suas raízes no cristianismo primitivo e foi formalizado ao longo dos séculos na Europa, especialmente durante a Idade Média. Os primeiros exemplos aparecem com monges cristãos no Egito, Síria e Palestina, por volta do século 3 e 4, que escolheram viver em comunidades monásticas em completa simplicidade. Esse conceito foi amplamente inspirado pelos ensinamentos de Jesus Cristo, que pregava a renúncia aos bens materiais em favor de uma vida espiritual plena. Então perceba que aqui os monges cristãos lá no Egito, na Síria, na Palestina, eles escolheram por vontade própria ter uma vida mais simples e escolheram o minimalismo. E isso tudo também baseado no que Jesus ensinava e pregava, né? Que é a renúncia aos bens materiais em favor de uma vida espiritual plena. Isso aqui também a gente vai discorrer a respeito disso aqui. Será que Jesus pregava, né, essa renúncia mesmo dos bens materiais, ou será que ele queria algo além disso, né? Porque a gente vai entender aqui o seguinte, porque o que ele pregava era que a gente pudesse ter uma conexão mais íntima com Deus, e tudo que atrapalha essa conexão mais íntima com Deus, então ele ia lá e orientava. E uma das maneiras, né, e uma das coisas que atrapalhava essa conexão mais íntima seria essa busca incansável e implacável pelos bens materiais, tanto aquela pessoa que estava buscando, ou tanto aquela pessoa que já tinha muitos bens materiais e não queria abrir mão, ele não queria desapegar. Então a gente vai ver aqui algumas passagens aqui que exemplifica isso tudo. Agora a gente vai ver também mais aqui adiante que isso foi popularizado, né? A ideia deu certo, eles foram lá e popularizou isso aí. Então no Ocidente o voto de pobreza ganhou impulso com ordens religiosas, como os beneditos, fundados por São Bento no século VI na Itália. Mais tarde, no século VII, a prática foi revivada e popularizada por São Francisco de Assis, fundador da Ordem dos Franciscanos, que enfatizava o desapego material para alcançar uma conexão espiritual mais pura. São Domingos de Gusmão, fundador dos dominicanos, também incentivava essa prática. O voto de pobreza visava a transformação interior e o serviço à comunidade, demonstrando compromisso espiritual, simplicidade e desapego dos bens mundanos. Ele rapidamente se espalhou pela Europa devido ao prestígio e influência das ordens mendicantes, como os franciscanos e dominicanos, que viviam de esmolas e estavam diretamente envolvidos com o povo. Esse estilo de vida inspirava a população e também desafiava a igreja a reconsiderar a riqueza e o poder, reforçando valores de humildade e pureza espiritual. Isso aqui na prática é uma coisa muito bonita, correto? Então você tem lá os monges, os padres que viviam uma vida simples
e eles inspiravam outras pessoas também a viver essa vida simples, porque dessa forma era mais fácil a gente buscar uma espiritualidade, uma conexão com Deus sem muito empecilho. E realmente se a gente não tiver a ganância que muitas pessoas têm, né, uma ambição muito alta, descontrolada, sem um certo equilíbrio, consequentemente isso pode atrapalhar a nossa espiritualidade. Só que a gente vai ver mais aqui adiante, será que Jesus realmente incentivava as pessoas a serem pobres ou simplesmente ele orientava no sentido de que essa busca implacável poderia atrapalhar na espiritualidade? Então a gente vai ver aqui, e tem a questão também daquela época, né? Essa questão do voto de pobreza, viver uma vida simples naquela época para os dias atuais. É interessante também a gente buscar como que isso é feito nos dias atuais. Será que isso pelo menos no papel, é uma coisa bonita? Tem que ver na prática, não é mesmo? Então aqui, Jesus, ele incentivava a pobreza. Na Bíblia, há várias passagens em que Jesus Cristo ensina sobre o desapego aos bens materiais e a importância de uma vida espiritual focada em valores eternos. Esses ensinamentos enfatizam o perigo do apego às riquezas como um obstáculo à espiritualidade. Aqui estão alguns dos principais exemplos, igual aqui a gente já falou, né? Não quer dizer que você não tem que ser rico, mas aquilo que te atrapalha na conexão com Deus, então você tem que abrir mão. Então a gente tem a primeira passagem aqui na Bíblia, que é o jovem rico, em Mateus 19, do versículo 21 ao 24. Jesus conversa com um jovem rico que pergunta o que precisa fazer para alcançar a vida eterna. Jesus responde: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Esse jovem, ao ouvir a resposta, vai embora triste porque possuía muitos bens. Em seguida, Jesus comenta com os discípulos: em verdade vos digo que é difícil para um rico entrar no reino dos céus, e ainda vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha, agora a gente vai começar aqui numa fase que é o seguinte: a gente vai começar a falar vários textos aqui, várias referências, e os textos da Bíblia, ela dá base para dezenas, centenas ou até milhares de interpretações. Então esse texto aqui é um exemplo deles. Essa questão de que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, eu tenho um vídeo gravado aqui no canal, vou deixar aí na descrição para vocês assistir e com a verdadeira interpretação, ou uma interpretação mais coerente. Não quer dizer que o rico ele não vai entrar no reino de Deus, no céu, ou encontrar com Deus, ou depois que ele morrer, ele não vai ter uma eternidade boa por ele ser rico, e sim porque ele não vai levar os bens materiais. Então lá no vídeo eu explico corretamente o sentido desse texto aqui. Quer dizer que ele não vai passar para o outro lado com os bens materiais. E no caso do jovem rico, ele estava apegado aos bens materiais, correto? A segunda passagem aqui é o seguinte: onde está o teu tesouro? No Sermão da Montanha, em Mateus 6, versículo 19 ao 21, Jesus ensina sobre o valor das coisas espirituais em vez das materiais. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também
o vosso coração. Então aqui é mais uma forma assim desequilibrada de viver. Então ele incentiva assim a gente viver uma vida mais equilibrada, porque a gente não pode focar totalmente nos bens materiais, porque senão a gente acaba perdendo a salvação. Isso aqui explicando o texto assim de forma bem ao pé da letra, correto? De forma bem, da forma como os evangélicos, os cristãos interpretam isso aqui. A terceira passagem é a parábola do rico insensato. Em Lucas 12, 15, 21, Jesus conta a parábola de um homem rico que acumulava muitos bens, mas era insensato quanto ao valor da vida espiritual. Ele diz: guardai-vos e acautelai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nessa parábola, o homem decide construir celeiros maiores para guardar suas colheitas, mas Deus o chama de insensato, pois sua alma lhe seria exigida naquela noite e ele não poderia levar nada consigo. Então, esse versículo aqui é muito parecido com o versículo anterior, com o exemplo do versículo anterior, ou seja, ele já estava para morrer, né? A sua alma seria exigida naquela noite, ele preocupado em fazer celeiros maiores para poder guardar as suas coisas, né? Guardar a colheita. Então, realmente, ele é um insensato, ele é um tolo nesse sentido, falando nesse sentido assim, literário, explicando o texto assim, bem ao pé da letra. Então é isso. O quarto exemplo aqui é o seguinte: não podeis servir a Deus e as riquezas. Ainda no Sermão da Montanha, em Mateus 6, 24, Jesus declara: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, mais um exemplo aqui de quando a pessoa tende a querer só bens materiais. O quinto exemplo aqui é o seguinte: a generosidade da viúva pobre. Em Marcos 12, 41 a 44, Jesus observa uma viúva que dá apenas 2 moedas como ofertas no templo e comenta que, embora tenha dado pouco em valor monetário, ela ofereceu tudo o que tinha. Jesus exalta o valor do sacrifício e do desprendimento dos bens materiais como um exemplo de grande fé e generosidade. Essas passagens ilustram o convite de Jesus ao desapego e à generosidade, demonstrando que o valor da vida espiritual é superior ao valor dos bens terrenos. Para ele, as riquezas materiais podem afastar as pessoas do propósito espiritual, e por isso ele incentivava o desapego como caminho para a paz interior e uma conexão mais profunda com Deus. O que eu sempre estou falando aqui nesse vídeo é o seguinte: você tem que tomar muito cuidado com esses textos, porque é muito fácil desses mestres espirituais enganar o povo com esses textos. Esse versículo aqui, esse exemplo aqui é um deles, né? A mulher, ela tinha lá apenas 2 moedas, tinha pouco, e o pouco que ela tinha, ela foi lá e doou. Tem um outro texto também no Velho Testamento, onde a mulher, ela fica viúva e o marido dela deixa ela endividada, e aí vem aquelas pessoas para cobrar o dinheiro que o marido devia. Como ela não tinha dinheiro, eles iriam pegar os 2 irmãos, né, os 2 filhos dela, para poder fazer de escravo, para poder pagar a dívida. E aí ela recorre ao profeta, o profeta chega para ela e fala para ela, pergunta para ela o que ela tem em casa. Ela fala: não, eu tenho apenas aqui um azeite aqui e tal. Aí com isso Deus vai e multiplica o azeite dela, multiplica tudo que ela tem. Então é muito perigoso. As pessoas pegam esses textos,
distorce a palavra para poder arrancar dinheiro do povo. Então a gente tem que ficar muito atento. Agora nós vamos para o outro lado, né? Ali ele falou da simplicidade, do desapego, né? Então, ou seja, toda mensagem, toda palavra tem os dois lados. Então, se os padres ou pastores, eles podem distorcer o texto para poder defender certo ponto, mas a gente tem que olhar o outro lado também. Onde Jesus fala da prosperidade, da riqueza, do sucesso, vamos analisar isso? No Novo Testamento, embora o foco de Jesus esteja principalmente no valor das riquezas espirituais e na importância da generosidade, há algumas passagens que podem ser interpretadas como uma visão positiva sobre a prosperidade, desde que ela seja utilizada com sabedoria e responsabilidade. Essas passagens não incentivam explicitamente a riqueza material como objeto principal, mas não condenam a prosperidade em si. Em vez disso, elas sugerem que bens materiais podem ser uma bênção divina quando usadas para ajudar outros e honrar a Deus. Aqui estão alguns exemplos. Então, nessa introdução aí diz o seguinte: se você tiver bens materiais e utilizá-los de forma correta, você poderá ajudar muitas pessoas com seu dinheiro, com aquilo que você tem com os bens materiais. Então, na primeira passagem aqui, ó, é a parábola dos talentos. Eu gosto muito dessa parábola, desse texto aqui, em Mateus 25, versículo do 14 ao 30. Jesus conta a parábola dos talentos, na qual um senhor confia somas de dinheiro a 3 servos e os recompensa por fazerem esse dinheiro crescer. Os 2 servos que investiram e multiplicaram os talentos foram elogiados e receberam mais responsabilidades. Comentário. Essa parábola é frequentemente interpretada como uma lição sobre usar bem os dons e recursos que Deus nos concede. Embora a história trate de dinheiro, o ensinamento se aplica amplamente, mostrando que Deus valoriza a boa administração e o uso responsável de recursos, o que pode incluir bens materiais. Então, essa passagem aqui, complementando ela, quando o Senhor ele chega lá para o servo mau, que não conseguiu multiplicar o dinheiro, ele vira para ele e diz que ele é um servo mau, né? Então, no final da passagem diz assim: aquele que mais tem, mais lhe será dado, e aquele que menos tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então, se você tem conhecimento, mais conhecimento lhe será dado, mais dinheiro, mais responsabilidade, mais bens. E aquele que não tem, aquele que não se importa em ter conhecimento, até o pouco que ele tem, ele pode ser tirado. Caso ele ganhe aí uma herança, como ele não tem conhecimento, ele perde tudo. É o mesmo que acontece com as pessoas que ganham na Mega Sena um grande prêmio. Já foi feito pesquisas aí que a pessoa, num prazo aí de 10 anos, ela perde tudo, porque ela não sabe administrar, ela não tem conhecimento. Então aqui, vamos analisar aqui o segundo texto. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em João 10,10, Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Embora a abundância que se refira primariamente à vida espiritual e à plenitude interior, muitos veem nesse versículo a afirmação de que Deus deseja o bem-estar total das pessoas, o que pode incluir a prosperidade material, desde que alinhada com valores espirituais. Então, no que diz respeito à Bíblia, sempre vai inclinar para esse lado espiritual, nunca vai inclinar para o lado material, mas o mais importante é a gente ter o equilíbrio, né? Saber usar os bens materiais para poder
viver uma vida boa, de prosperidade e saúde. Então, nesse texto também a gente pode levar para a lei do karma. Eu tenho uma série de vídeos aqui que fala as 7 leis espirituais do sucesso, que lá eu falo da lei do karma, ou seja, causa e efeito. Deus ele fez tudo automático. Você plantou coisas boas, você colhe coisas boas. Você plantou coisas ruins, obviamente você vai colher coisas ruins, não é mesmo? O terceiro versículo é o seguinte: dai e ser-vos-á dado. Em Lucas 6,38, Jesus afirma: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vos deitarão do regaço. Então, eu vou ler de novo aqui, ó. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vos deitarão no regaço, porque com a medida com que medirdes, vos medirão de novo. Esse versículo sugere que a generosidade é recompensada com abundância, indicando que ao abençoar outros, somos também abençoados. Isso não implica riqueza por si só, mas reflete uma visão de prosperidade que resulta de uma vida generosa e abnegada. Então é o seguinte, tudo aquilo que você doar, que você recebe de volta. Você dá dinheiro, você recebe dinheiro, né? Você tem que ser generoso com tudo aquilo que você fizer e você receberá em troca na mesma medida. O quarto exemplo aqui é o seguinte: promessas de provisão. Em Mateus 6,33, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto aqui também é um outro texto que dá uma margem para inúmeras interpretações. Inúmeras. São muitas, então vai de quem está interpretando. O comentário aqui é o seguinte: Jesus ensina que ao colocar Deus e seus valores em primeiro lugar, as necessidades materiais serão atendidas. Embora não seja uma promessa de riqueza, a passagem sugere que Deus prevê para aqueles que vivem de acordo com sua vontade, dando-lhes o suficiente para suas necessidades. Então aqui a gente pode também interpretar esse texto como: se você buscar a Deus, buscar o seu propósito, buscar a sua essência, todas as demais coisas vos serão acrescentadas, porque você vai estar fazendo aquilo que você gosta de fazer, que ama fazer. Você entendeu o porquê você está aqui na Terra, então, consequentemente, vão surgir, né, o universo ele vai mover para que você tenha o retorno daquilo que você plante. Então, esses textos indicam que a prosperidade em si não é condenada, mas sim o uso que se faz dela. A ênfase de Jesus é viver de acordo com princípios espirituais e éticos. Então, essa questão do voto da pobreza, isso aí vai muito da intenção, né, do padre, do pastor, ao pregar isso aí para os fiéis. A gente tem que ver a motivação, porque o mais importante seria o quê? O equilíbrio. A gente deixar de lado, abandonar de lado tudo aquilo que nos atrapalha de ter uma conexão com Deus. Mas essa questão do voto de pobreza, falando assim de forma espiritual, muito provavelmente isso aí pode ter te afetado se você fez de forma involuntária, seus pais, seus avós, né? Porque não fica baseado somente nesses textos aqui. A pessoa realmente ela acredita que não é possível ela prosperar, ela enriquecer, né? Então a partir da compreensão dos textos, da origem, de como começou, lá quando começou foi uma vontade, foi assim, de livre e espontânea vontade. Depois os padres, os monges viram que o negócio deu certo, então começou assim a popularizar aquela coisa, porque você tem ali um funcionário trabalhando para você de graça, né? E aí você recebe dízimo, oferta, sacrifício,
A igreja ela não paga impostos, então o povo tem essa carência de querer uma conexão com Deus, eles não têm uma informação de onde eles vieram, o que eles estão fazendo aqui, para onde que eles vão, depois que eles morrer. Então, assim, e a verdade ela sempre é escondida. Você nunca vai ouvir a verdade ela nunca vai estar lá na esquina. Então, ou seja, hoje o que mais se vê é igreja. Toda esquina você tem uma igreja. Às vezes você passa assim num quarteirão, você vê 5, 6 igrejas ou até mais. Então eu acredito que a verdade não está ali. A verdade a gente tem que buscar ela para poder ter uma vida próspera, abençoada, com saúde e usar essa riqueza para poder abençoar outras pessoas que também precisam. Então eu vou fazer um outro vídeo para você abrir mão desse voto que você fez e você passar a viver uma vida abençoada daqui para frente, ok? Se você gostou desse vídeo, desse formato desse vídeo, deixa aí nos comentários. Se você não gostou também, você deixa aí. Aperte o sininho das notificações para estar recebendo nosso conteúdo sempre em primeira mão. Curta, compartilhe, comente, ok? Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigado.